uma pergunta que todo mundo faz: Jesus vai voltar? E a minha opinião, o que eu aprendi, e o que eu pesquisei, e o que eu estudei, nos livros, na Bíblia, no Novo, no Antigo Testamento e também na doutrina espírita. É uma pergunta que muitos têm dúvida. Eu vou expor a minha opinião, lembrando que eu não sou o dono da verdade e eu respeito todas as outras opiniões. Estou falando daquilo que eu estudei, que eu pesquisei. Grande parte dos cristãos acreditava na segunda vinda de Jesus Cristo. Até alguns espíritas, ainda sob a influência da sua religião de origem, acham que talvez Jesus vai voltar de alguma forma. Eu vou pegar um textinho. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais se ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse é um texto de Mateus, capítulo 24, versículo 30 e 31. Os primeiros cristãos contemporâneos de Jesus acreditavam que Jesus iria voltar em breve. Desculpe o barulho. Paulo acreditava que Jesus voltaria ainda durante a sua existência, o apóstolo Paulo. E isso fica claro na sua carta aos Tessalonicenses. Ou seja, os cristãos de Tessalônica temiam por aqueles que já tinham morrido. Será que aqueles que estavam mortos veriam Jesus? Será que seriam salvos por Jesus? Paulo respondeu a eles na sua carta. Dizendo o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós os vivos,
os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aqueles que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor, lá nos ares. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 17. Nós vamos ver que é possível que Paulo tivesse um entendimento espiritual mais profundo. Se nós refletirmos acerca de 1 Coríntios 15, carta de Paulo, nós poderemos notar um entendimento mais elevado. Mas esse não é o foco. O fato é que a ideia que Paulo passa aos Tessalonicenses, é uma ideia primária de que Jesus voltaria ainda no seu tempo, ou seja, no tempo de Paulo. Há várias passagens que demonstram que os primeiros cristãos, eles acreditavam que já estavam vivendo o fim dos tempos, ou pelo menos o fim de uma era. Nós vamos ver lá em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 26, o autor de Hebreus, referindo-se a Jesus, ele diz: agora, porém, ao se cumprirem os tempos, Atos 2 menciona os fenômenos mediúnicos que aconteceram no dia de Pentecostes. Algumas pessoas, vendo aquelas manifestações mediúnicas, achavam que eles estavam bêbados. Então Pedro até ele esclarece e diz o seguinte: estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito
por intermédio do profeta Joel. Ele diz o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Isso está em Atos capítulo 2, versículo 15 a 18. Essas coisas deveriam acontecer nos últimos dias. E estavam acontecendo naqueles dias. Pedro acreditava então que eles já estavam vivendo os últimos dias. Isso certamente gerou muita expectativa entre os primeiros cristãos. Se os apóstolos de Jesus diziam que era chegado o fim dos tempos e que Jesus iria voltar em breve, eles acreditavam. A crença de muitos deles, ela se baseava apenas nisso, que o mundo estava acabando e era preciso aderir a Jesus para ser salvo. Mas o tempo foi passando, o mundo não estava acabando e nada de Jesus voltar. Os líderes cristãos da época tentaram contornar, exatamente como fazem ainda hoje. Então, todo esse texto foi tirado da Bíblia. Para não deixar dúvidas sobre toda essa argumentação, vamos lembrar, e vale a pena informar, que lá no contexto do Evangelho de João, referente ao sermão do cenáculo, consta uma interessante passagem em que Jesus, conversando com os seus discípulos, também deixou claro que ele retornaria ao mundo numa forma incomum, de um modo não perceptível normalmente pelos homens, mas que apenas os seus fiéis seguidores, aqueles que tivessem realmente compreendido,
e guardado em suas consciências os seus ensinamentos. Isso está em João, capítulo 6, versículo 45. Eles perceberiam não a sua presença corporal, mas a sua manifestação gloriosa, ou seja, os sublimes sinais da sua revelação, visto que ele não retornaria fisicamente, pois iria se fazer percebido a eles através da sua presença espiritual. Naquela oportunidade, Jesus lhes disse que naquele dia, isto é, naquele momento futuro, quando então se iniciar o 7º e último milênio, que é o simbólico Dia do Senhor, quem está acompanhando o sermão profético de Jesus vai entender. Conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Pois todos eles iriam estar em sublime comunhão espiritual com o Cristo, o mensageiro direto de Deus. E que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Isso está em João capítulo 14, versículo 20 e 21. Revelando-se, fazendo assim com que eles percebessem a sua presença num corpo espiritual, como o Espírito de verdade, ao invés de sua presença física e sobre as nuvens do céu. Assim como muitos equivocadamente ainda o aguardam até hoje. Entretanto, percebe-se claramente naqueles registros que os seus discípulos, mesmo assim, não tinham compreendido, naquele momento, o que Jesus lhes havia dito. Eles não entenderam que ele havia dito que retornaria do mundo espiritual, não fisicamente, mas em espírito, manifestando apenas aos que estivessem vigilantes ou com a consciência desperta, em comunhão com ele e aguardando aquele momento. Tanto que um deles, logo em seguida, lhe perguntou: Senhor, de onde vem que te has de manifestar em espírito a nós e não ao mundo? Está em João 14, 22. Pois os demais homens invigilantes, os que não guardaram seus mandamentos ou ensinos, somente entendem e percebem as coisas materiais. E muitos até hoje ainda aguardam a sua aparição num corpo físico e sobre as nuvens do céu, acreditando que ele seria normalmente visto por todos. Contudo, nós veremos que não foi assim que aconteceu o seu novo retorno.
visto que ele já retornou. Em outra ocasião anterior, o próprio Jesus também já havia dito aos seus discípulos que o Filho do Homem, ou o Cristo, virá na glória de seu Pai, ou de Deus, que é verdade. Isto é, que ele iria retornar em espírito, como o Espírito de verdade, e junto com os seus anjos. Está em Mateus 16, 27. Enfim, com uma pleiade formada pelos outros espíritos colaboradores. Há também aquele outro relato do já mencionado momento da sua ascensão espiritual aos céus, quando estando os judeus com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que um deles, dos judeus, se puseram dois homens vestidos de branco, ou seja, dois anjos, ou espíritos virtuosos, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus espiritual, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Isto é, que ele iria retornar da mesma maneira que havia ascendido na sua forma espiritual. Sobre essa polêmica questão interpretativa, bem como a respeito da forma como Jesus deverá cumprir a sua promessa de retorno, nós vamos ver que Kardec lhe diz o seguinte: ele anuncia o seu segundo advento, mas não diz que voltará à Terra como um corpo carnal, ou seja, ressuscitado no corpo físico, e nem que personificará o Consolador. Visto que Kardec entendeu tratar-se de uma nova doutrina. Seguida, ele disse que ele apresenta-se como tendo de vir em espírito, conforme consta lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 11. E diz: na glória, o Espírito de seu Pai ou de Deus, que é verdade. Logo, Kardec disse claramente para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos para ouvir, que Jesus deveria vir como um novo nome. Isso está lá em Apocalipse 3,12. Como o Espírito de verdade, João 14,17, sendo de fato o portador da sabedoria da verdade divina aos homens do mundo. É que no cumprimento daquela futura missão, ele viria para julgar o mérito e o demérito, levando o ensino ou o juízo para o entendimento da aplicabilidade das leis divinas relativa às ações humanas, tanto boas quanto ruins, e dar a cada um segundo as suas obras.
quando os tempos finais forem chegados. Desta forma, compreende-se que ele, o Cristo, somente deveria vir depois para dar um novo ensino e o conhecimento sobre a destinação final dos homens, de acordo com as suas ações. Isso está em Mateus 16, versículo 27. E quando chegasse aquele determinado momento futuro, nos tempos do tempo, conforme os desígnios divinos, ele deveria retornar apenas quando chegasse o profetizado dia do Senhor, o último dia, ou milênio, ou era, como queira. Talvez seja por esse motivo que alguns entenderam equivocadamente que Jesus estivesse falando de uma outra individualidade diversa da dele. Conforme vimos, ele deveria retornar ao mundo em espírito, mas iria adotar um epíteto em suas comunicações, como sendo o seu novo nome ou assinatura. Então, a respeito da falsa crença cristã quanto à segunda vinda do Cristo ao mundo, em uma forma aparentemente espetacular, Kardec esclareceu que o Filho do Homem, ou Cristo, a vir sobre as nuvens com grande majestade, cercado de seus anjos, e ao som de trombetas, lhes parecia de muito maior imponência do que a simples vinda de uma entidade espiritual, investida apenas de poder moral. Legitimada na verdade divina. Logo, podemos concluir que Jesus quis dizer aos seus discípulos que o seu retorno espiritual ao mundo iria se dar comparativamente do mesmo modo que um grande relâmpago, assim como a forte luz da verdade divina, vinda dos céus ou do mundo espiritual, e iluminando todo o mundo, de um extremo ao outro, esclarecendo espiritualmente a todos os homens que se encontravam mergulhados nas trevas da ignorância da noite, através do fornecimento da sua nova revelação ou doutrina divina. Contudo, como nem todos estavam vigilantes, conforme ele mesmo já havia alertado bem antes que tudo aquilo acontecesse, nós vamos constatar, mediante as informações, que ele já veio ao mundo assim como um ladrão, isto é, numa forma não esperada por muitos, e também não facilmente perceptível aos olhos humanos normais, pois ele de fato já retornou em espírito.
E são muitos os que ainda não se aperceberam disso. E para confirmar o entendimento de que Jesus, o Cristo, é realmente aquele mencionado Espírito que se utilizou de um novo nome ou um epíteto de Espírito de verdade, que está lá em Mateus 14, 16, 17, cumprindo assim o seu retorno não corporal, mas espiritual ao mundo, perdão, conforme a sua antiga promessa, pois ele assim havia advertido os seus discípulos. Vamos ver lá em João 14, versículo 2 e 3, 18, em Atos 1 e 11, 2 Pedro 3 e 8. Kardec publicou em 1860, por exemplo, uma de algumas outras esclarecedoras mensagens daquele Espírito que diz: venham como outrora, assim como Jesus havia feito antes. Há 18 séculos atrás, aos transviados filhos de Israel, que representam os homens espiritualmente incrédulos e perdidos, trazer-vos ou revelar-vos a verdade e dissipar as trevas, assim como o relâmpago faz mediante a revelação da luz divina. Pois Jesus é a luz do mundo. E o Verbo de Deus, aquele que tem por sublime missão tirar os homens do estado de cegueira ou ignorância espiritual, combatendo a mentira, e em seguida deixando claro o entendimento de que a doutrina espírita seria aquele novo consolador prometido, ou nova revelação divina, que deveria ficar para sempre entre nós. Alertou dizendo: escutai-me. Então a doutrina espírita, como o fez antigamente a minha palavra, que é a sua doutrina, ou a boa nova, ou o cristianismo, ou o judaísmo redivivo, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande. O Espírito de verdade falou como sendo o próprio Jesus, o Cristo. Essa é a minha humilde opinião daquilo que eu estudei, pesquisei e entendi. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.